Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Desconhecido é morto a bala no bairro da Mostardinha. Jovem morre baleado no Cabo de Santo Agostinho. Cidadão assassinado a tiros na própria residência em Abreu e Lima. Rapaz assassinado a bala em São Lourenço da Mata. Policial militar mata a companheira e suicida-se no bairro de Dois Unidos. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 desta terça-feira, 5 de março de 2024. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Roberval de Souza Silva, este rapaz foi assassinado com disparo de arma de fogo ontem por volta das 9 horas da noite. Ele estava bem pertinho da piscina do Parque do Arudo, localizada na rua Josina Galvão, no loteamento Maria Ribeiro, em Agrestina, quando de repente elementos desconhecidos se aproximaram dele sem dizer nada e abriram fogo, meteram bala e ceifaram a vida do jovem Roberval de Souza Silva, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru, e a polícia está investigando o caso. Olha, minha gente, 2 ossadas do sexo masculino foram encontradas com perfurações de bala, tiros de 380 pistola na estrada de acesso ao balneário das Pedrinhas, em Petrolina, no interior do estado. Crime praticado por elementos desconhecidos. Isso. Policiais do 25º Batalhão da Polícia Militar foram no local, fizeram isolamento da área até a chegada das equipes do IC, do IML e também da Polícia Civil de HPP. Os corpos das 2 ossadas, os 2 restos mortais, foram encaminhados ao IML lá mesmo em Petrolina. Amaury Fragoso da Silva Júnior, este foi assassinado com disparo de arma de fogo na rua Dantas Barreto, no centro, em Água Preta. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Cleberson José Oliveira dos Anjos, este foi assassinado com disparo de arma de fogo na manhã de ontem, por volta das 9h30, no sítio Peba, zona rural de Águas Belas, no Agreste do estado. A autoria e os motivos do assassinato são desconhecidos e o corpo de Cleberson José Oliveira dos Anjos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Gilmárcio de Lima Santos, com 39 anos de idade, este foi assassinado com golpes de faca peixeira na rua Rei Jesus, no bairro Mutirão, na cidade de Bonito. Foram 3 elementos que inclusive cometeram o crime e logo em seguida eles foram presos pela Polícia Militar. São eles Carlos Eduardo da Silva, Jadson Ferreira dos Santos e Douglas Irandir Silva Torres. A motivação do crime ainda não foi informada. O corpo de Gilmárcio de Lima Santos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal e a polícia segue investigando o caso. Clodoaldo da Silva Machado, esse rapaz sofreu um atentado à bala na Travessa Joaquim, em Santa Cruz do Capibaribe. A autoria e os motivos são desconhecidos e a vítima foi socorrida na emergência do hospital local. Josiane Quitéria da Silva foi agredida a golpes de faca peixeira na rua Mamanguape, em Boa Viagem. O suspeito, Sandro Rogério Barbosa da Silva, a motivação está sendo investigada pela polícia. Josiane Quitéria da Silva foi socorrida na unidade de pronto atendimento, a UPA, no bairro da Imbiribeira. Desconhecido é morto a bala no bairro da Mostardinha. Um rapaz que não portava nenhum documento de identificação foi assassinado a bala ontem à noite por volta das 9h30, na rua Tijucupapo, no bairro da Mostardinha. A autoria e os motivos do crime também são desconhecidos. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Cidadão assassinado a tiros na própria residência em Abreu e Lima. Cláudio Lima da Silva, com 50 anos de idade, cidadão de profissão não informada, residente na rua do Cajueiro, em Jaguaribe, Abreu e Lima. Ele foi assassinado na própria residência com disparo de arma de fogo. Ele morava
por trás da Feira Nova de Abreu Lima e foi assassinado dentro de casa por elementos desconhecidos. Policiais militares do 17º Batalhão foram ao local, confirmaram o fato, isolaram a área e acionaram as equipes do IC do IML e o pessoal do DHPP. O corpo de Cláudio Lima da Silva, de 50 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Jovem morre baleado no Cabo de Santo Agostinho. Elison Barbosa da Silva, com 29 anos de idade, entregador de pão. Ele foi alvejado com disparos de arma de fogo. Aliás, ele foi baleado na rua 34, no bairro da Charnequinha, no Cabo de Santo Agostinho, por um tal de Mago da Charneca. Isso mesmo, Mago da Charneca foi quem agrediu o rapaz. Elison Barbosa da Silva foi socorrido no Hospital Mendes Sampaio, lá mesmo no Cabo de Santo Agostinho, mas não sobreviveu à gravidade dos ferimentos e acabou morrendo. Isso mesmo, acabou morrendo, e o corpo dele foi removido para o Instituto de Medicina Legal. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, aniversariantes da MERP-PMBM, cujo presidente é o Tenente William Vieira. Estão aniversariando hoje o Sargento José Laurindo da Silva e a pensionista Luzia Carmo de Carvalho. Portanto, o Sargento José Laurindo da Silva e a pensionista Luzia Carmo de Carvalho são os aniversariantes da MERP-PMBM. Policial civil salva a mulher de ser morta pelo ex em Boa Viagem. Isso mesmo. Ele iria esfaquear a vítima quando foi contido pelo agente com um tiro na perna. A notícia é com o repórter Adolfo Lucena. O fato aconteceu na rua Mamanguape, que fica entre as avenidas Domingos Ferreira e Conselheiro Aguiar, em Boa Viagem, zona sul do Recife. Testemunhas contaram à polícia que a vítima, uma empregada doméstica, estava chegando ao trabalho quando foi surpreendida pelo ex-companheiro armado com uma faca. O homem tentou golpear a vítima, mas foi impedido por um policial civil que passava pelo local. O agente sacou a arma, teria dado um tiro para cima e depois outro disparo na perna do agressor. O veterinário Gustavo Gouveia, que mora próximo ao local, acordou assustado com o barulho. Eu acordei já com um barulho de um tiro e eu pensei que fosse assalto, mas parece ser uma briga de marido e mulher. Foi muito assustador, assim, a gente fica triste, né? Pensei que essa violência toda que a gente passa no dia a dia, mas foi resolvido rapidamente. O agressor foi levado para a UPA da Imbiribeira. Após receber alta, ele foi conduzido ao DHPP, no bairro do Cordeiro. O delegado Sérgio Ricardo deu detalhes do caso. Assim que tivemos conhecimento, nós comparecemos no local do fato, entrevistamos pessoas e ficou claro que o policial civil agiu em legítima defesa de terceiros ao evitar que um feminicídio acontecesse. Logo pela manhã, a gente entrevistou inclusive o imputado, ele confessou que fez besteira, ele vai ser autuado em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio e graças a Deus o policial civil conseguiu evitar mais um crime contra a mulher. O policial estava de folga, apesar de que ele tem a obrigação de intervir, como de fato interviu, houve a intervenção policial e graças a Deus ele conseguiu evitar que a mulher fosse assassinada. Há um histórico de que a vítima, a mulher, estaria se separando do imputado, ele teria seguido ela até o trabalho, o local de trabalho, com uma faca, com o intuito possivelmente de assassiná-la. O policial agiu de maneira legítima, de maneira própria e conseguiu que isso não ocorresse. Adolfo Lucena para o Bandeira 2. E a polícia, minha gente, continua investigando o homicídio que aconteceu no Cabo de Santo Agostinho. A vítima, José Vicente Ferreira, 38 anos de idade, ele foi morto a bala na frente da residência, na rua Mata Grande, em Pontezinha. 2 homens numa motocicleta meteram bala. As vítimas foram 2, e o rapaz foi baleado. Também teve outro rapaz ferido, foi o Gabriel Claudino de Oliveira Carvalho, 20 anos. Ele e José Vicente foram baleados, foram levados para a UPA da Sotave e removido o José Vicente para o Hospital da Restauração, mas não sobreviveu à gravidade dos ferimentos. Já o Gabriel Claudino de Oliveira Carvalho foi removido para a Policlínica Jamaci de Medeiros, depois para o Dom Câmara, no Cabo de Santo Agostinho. Portanto, foi uma tentativa de duplo homicídio e o caso está sendo investigado pela polícia. E a polícia também está investigando a morte
de Valdisson Barbosa da Silva, assassinado com disparo de arma de fogo na noite de antes de ontem por volta das 7h30 na rua Engenheiro Arnulfo Falcão, esquina com a 4ª Travessa Pereira Barreto, no bairro de Passarinho, Recife. Isso mesmo, ele foi morto por elementos desconhecidos e a polícia também investiga um assassinato que aconteceu no bairro do Jequiá. A vítima, Rafael Cabral de Lima, foi assassinado a tiros na 1ª Travessa Príncipe da Beira, lá no Jequiá. Elementos desconhecidos cometeram um crime cujos motivos ainda estão sendo investigados pela polícia. E na ilha de Joana Bezerra houve aquele crime na tarde de antes de ontem, e a vítima, Jorge Eduardo Azevedo Dantas, ele foi morto a bala na Rua do Campo, bem pertinho do Colégio Costa Porto, que fica lá na ilha de Joana Bezerra. Inclusive, os criminosos ainda feriram um rapaz, Jean Anthony, que foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Portanto, foi uma tentativa de duplo assassinato. E em Calçado, no interior do estado, mais precisamente na localidade de Riacho Dantas, elementos desconhecidos mataram a tiros Daniel Vieira de Moraes, e o caso está sendo investigado pela polícia. No centro de Itambé também está sendo investigada uma morte, cuja vítima foi Lucas Francisco dos Santos. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo. E ainda tem mais crimes que estão sendo investigados. Um duplo assassinato que aconteceu no sítio Lagoa de Pedra, no centro em Casinhas, no interior do estado. Elementos desconhecidos mataram a tiros Antônio da Silva Andrade e um adolescente. Portanto, até agora a polícia ainda não tem nenhuma informação sobre a motivação do duplo assassinato. E a polícia está investigando a morte de um rapaz que não portava nenhum documento de identificação e foi assassinado na Rua Terra, ou Rua José Carlos de Oliveira, no bairro Nova Caruaru, em Caruaru. E o agreste está violento realmente. É mais um homicídio que a polícia primeiro tem que identificar a vítima, cujo corpo permanece no IML lá de Caruaru, para depois tentar descobrir a autoria e os motivos do assassinato. E também um duplo homicídio que está sendo investigado, que ocorreu em Nazaré da Mata, na zona da Mata Norte. As vítimas, Luiz Guilherme da Silva, de 28 anos de idade, e José Henrique Ferreira da Silva. Eles foram encontrados mortos antes de ontem pela manhã, com disparos de arma de fogo em uma casa no Alto da Santa, bairro da Estação, bairro Alto da Boa Vista, lá em Nazaré da Mata, que é na zona da Mata Norte do estado. Portanto, duplo homicídio, e o caso ainda segue sendo investigado. Também está sendo investigado pela polícia um assassinato que aconteceu em Água Preta, mais precisamente na Terra do Engenho Pirangi. A vítima, o Alamis Melo de Lima, de 21 anos de idade. Ele foi sequestrado, havia sido sequestrado e depois foi encontrado morto com disparos de arma de fogo, inclusive em decomposição. E a polícia também investiga a morte daquela mulher, Josete de Araújo Silva, 34 anos de idade, que foi morta a tiros dentro da residência na Rua Delcimar Moraes de Cavalcante, que fica no centro de Macaparana. Os criminosos mataram Josete e ainda feriram Dione Maria da Silva, uma outra mulher. As duas foram socorridas no hospital local, onde a Josete acabou morrendo em consequência da gravidade dos ferimentos. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Rapaz assassinado a bala em São Lourenço da Mata. O ex-Manuel Alves da Silva, com 32 anos de idade, um rapaz de profissão não informada. Ele foi assassinado com disparo de arma de fogo ontem por volta das 8 horas da noite, no Alto do Camurium. Camurium. Isso mesmo, Alto do Camurium, que fica em Tiúma, São Lourenço da Mata. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Policial militar mata a esposa e tira a própria vida no bairro de Dois Unidos. A notícia com o repórter Adolfo Lucena.
A técnica de imobilização ortopédica Suiene Mari de Lima, com 36 anos de idade, foi assassinada no terraço da casa onde morava, no bairro 2 Unidos, no Recife. Segundo a polícia, a vítima foi morta pelo próprio marido, o cabo da Polícia Militar de Pernambuco, Valmir Soares dos Santos, de 39 anos. De acordo com a perícia, a mulher foi atingida por 4 tiros de pistola 380. Ao redor do corpo, os peritos encontraram também 13 fragmentos de projéteis. Segundo as investigações, após matar a mulher, o PM, que era lotado na Rocan há mais de 15 anos, cometeu suicídio. O delegado Vitor Leite esteve no local com a equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. Ele detalhou a dinâmica do crime. Inicialmente ficou apurado que houve a morte da mulher. Inicialmente vai ser instaurado inquérito por feminicídio e a consequência foi também o suicídio desse autor do feminicídio. Então essas 2 mortes hoje aqui nessa casa. Ficou constatado que a mulher, a vítima, ela foi executada no quintal da casa com disparos de calibre 380 e o corpo do homem foi encontrado em um dos quartos, em um dos cômodos da casa. O que a dinâmica apresenta inicialmente é que ela foi assassinada, ele, de acordo com o que foi elaborado, ele ainda correu para dentro da casa e aí conseguiu efetuar os disparos contra a própria pessoa, se matando. Preliminarmente, algumas pessoas comentaram que o casal estava nesse processo de volta ao casamento. Já eram casados, separaram, terminaram, voltaram ao relacionamento e aparentemente tinha esse processo conturbado do relacionamento. Tudo vai ser analisado no decorrer da investigação. Os fragmentos todos de calibre 380. Essa arma agora vai ser... a equipe de investigação está fazendo análise para saber a procedência dessa arma, mas de antemão essa arma não é da corporação, ou seja, não é da Polícia Militar, não é da SDS. É uma arma de particular. No decorrer da investigação vai ficar demonstrado, né, se tinha algum tipo de... Qual é o histórico dele na SDS, na Polícia Militar. Okay? O que foi repassado até o momento, foi que ele não estava afastado, ou seja, estava de serviço, estava trabalhando normalmente, era um policial que era tido como benquisto pela tropa. O casal deixou um filho de 10 anos. Os corpos foram encaminhados ao IML do Recife. A Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou por meio da Força Tarefa de Homicídios da capital a ocorrência de homicídio consumado seguido de suicídio no bairro de 2 Unidos, no Recife, e que as investigações foram iniciadas e seguirão até a completa elucidação do caso. Adúlcio Lucena para o Bandeira 2. O repórter Bandeira 2, o Fato Policial Verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3.